pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar sobre o ciclo ovariano e uterino e todas as transformações que acontecem nessas estruturas no corpo feminino. Então, o ciclo ovariano, ele se dá exatamente pelas transformações que acontecem no interior dos ovários das mulheres. Então, a gente tem os folículos, que a gente já aprendeu lá na gametogênese feminina, que vai ter a produção dessas células no início do desenvolvimento embrionário da mulher. E aí, todas essas transformações, elas vão se caracterizar por todo o ciclo que vai acontecer, tanto no interior do ovário, quanto no útero. Aqui em cima a gente vê as modificações dessa célula, a ovulação e depois o que acontece com esse folículo após a ovulação, a temperatura do corpo da mulher, como fica durante todo esse período ovariano, os hormônios da hipófise, quando que vão ter os seus picos e sua diminuição, que é o luteinizante, o folículo estimulante, o estrogênio e a progesterona. E aqui o ciclo uterino, como que acontece a vascularização a todo esse momento. Então a gente tem aqui um ciclo de em torno de 28 dias, principalmente para as mulheres que têm o seu desenvolvimento ovariano e uterino bem demarcados, bem regular. O ciclo ovariano, ele se caracteriza pelas alterações que acontecem no ovário e no útero. E esse processo ele vai ser regido pelos hormônios da hipófise, luteinizante e estimulante, e os hormônios ovarianos, progesterona e estradiol, ou que a gente chama de estrógeno. No ciclo ovariano, a gente passa por 3 fases, que é a menarca, que é exatamente quando a mulher ela tem a sua primeira menstruação, a menacme, que é todo o período fértil da mulher, desde a primeira menstruação na menarca até ela chegar à menopausa, que é exatamente o período que se encerra aí a ovulação feminina. Então, nesse período de menopausa em diante, a mulher ela não produz mais os hormônios que vão fazer com que haja a ovulação feminina. Então, como que se dá essa dinâmica do ciclo menstrual? É exatamente o primeiro dia do seu ciclo, quando ela menstrua, e costuma durar entre 28 e 30 dias. Então, quando a mulher ela menstrua, a gente marca o primeiro dia desse ciclo menstrual. Metade desse ciclo é o período, provavelmente, que a mulher estará ovulando, quando sai o folículo, né, o ovócito secundário para a tuba uterina, para que possa ser fecundado. A cada ciclo, um desses ovócitos é liberado por um dos ovários e às vezes a mulher ela pode liberar 2 ovócitos, quando cada ovário libera um, formando os gêmeos que a gente chama de gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos, porque cada ovócito pode ser fecundado por um espermatozoide diferente. A ovulação ocorre geralmente na metade do ciclo menstrual, ou seja, em torno do 14º dia. Então, o primeiro dia é o dia que a mulher menstrua e possivelmente a mulher ela não tem fertilidade nesses primeiros dias em que ela está menstruada. O período fértil está em torno do 14º dia, mas a gente sempre conta 4 dias a menos e 4 dias a mais. Então, é uma semana bem possível de ovulação. E aí tem a queda dos hormônios, já que não se teve a fecundação, também é um período pré-menstrual, porque é o final desse ciclo para se iniciar o próximo ciclo. Também é um período com baixa possibilidade de fertilidade. Quais são os hormônios, então, que vão atuar nesse controle hormonal do ciclo menstrual? Então, a gente tem os hormônios hipovisários, que é o FSH e o LH, e nós temos o estradiol e a progesterona. O hormônio HCG é o hormônio que detecta-se quando a gente está grávida, quando aparece no exame de sangue o hormônio gonadotrofina coriônica, que é o HCG, que a gente faz o exame beta-HCG. Esse hormônio, ele impede a regressão do corpo lúteo, fazendo com que a mulher não menstrue devido à manutenção dessas taxas de sangue que vão irrigar o endométrio para nutrir o embrião no útero da mulher. Já o ciclo ovariano, ele é separado em 2 fases, a fase folicular e a fase lútea. Então, a fase folicular é quando a gente tem o crescimento do folículo ovariano para a liberação do ovócito secundário. E a fase lútea é quando passa o período de ovulação e aí esse corpo lúteo ele vai regredir. Então, olha só na fase folicular. Ainda quando a gente está dentro do corpo da mãe nossa, né? Nós temos a formação de milhares de ovócitos
que vão amadurecer na puberdade pelo estímulo do hormônio hipofisário, que é o folículo estimulante. Ele estimula os nossos folículos a amadurecerem na puberdade. E aí acontece o que a gente já aprendeu de gametogênese para a produção dos ovócitos secundários, e quando o ovócito secundário ele é fecundado, a gente tem o óvulo sendo formado. Então, cada menina ao nascer possui cerca de 1 milhão de folículos, e esses ovócitos eles vão se encontrar em meiose parada, estacionada, que a gente chama de folículos primordiais. Depois, na puberdade, eles vão amadurecer durante os primeiros dias após a menstruação. A gente tem o estímulo do FSH para fazer com que haja o crescimento do folículo primordial, e ele vai, então, desenvolver-se no ovócito primário. Então, formam-se várias células que vão envolver esse folículo que a gente chama de teca. E uma das funções desse envoltório é a produção do estrogênio, que é um hormônio também produzido no interior do ovário. Após alguns dias, essas células da teca, elas produzem um líquido originando o antro, no centro da teca, que a gente chama de folículo antral. Esses folículos antrais, eles vão continuar crescendo e desenvolvendo, passando a folículos vesiculares. Depois de uma semana, apenas um desses folículos continua seu desenvolvimento e os demais eles entram em atresia, que a gente chama de folículos atrésicos, que não vão mais se desenvolver. No final dessa fase, apenas um folículo é amadurecido, vai secretar uma grande quantidade de estrogênio. Tudo isso pertence à fase folicular. Então, a gente tem o folículo primordial, que é aquela primeira ovogônia. Depois ele vai desenvolver no primário, ganha células na teca, ele ganha aqui o antro, né, aquela pré-antral, e aqui a gente tem o folículo antral. E aí a gente tem a formação, né, desse folículo maduro, que é exatamente o que vai sair na ovulação aqui. Já a fase lútea, ela acontece sob o estímulo do outro hormônio hipofisário, que é o luteinizante. O corpo lúteo é formado pelas células da granulose da teca daqueles folículos. Essas células vão acumular diversas moléculas de gordura, por isso que tem um aspecto amarelado, e por isso que elas também são chamadas de corpo amarelado. E aí aumenta-se a quantidade de progesterona e estrogênio. Normalmente a gente tem o crescimento do corpo lúteo de 7 a 8 dias depois que houve a ovulação. E se não teve a fecundação, o corpo lúteo atrofia e transforma-se em corpo albicans. Mas se ele tiver a fecundação, é diferente. Esse corpo albicans, ele fica uma cicatriz lá no ovário, e aí no período menstrual a gente tem essa regressão do corpo lúteo, vai ter a redução da progesterona e do estrogênio, porque não se tem mais as células da teca, e ocorre então a menstruação. Então a gente tem aqui a fase ovariana e a fase lútea, o corpo albicans sendo formado como se fosse uma cicatriz lá no ovário. O ciclo uterino, a gente pode ter várias questões com relação ao ciclo menstrual, porque o útero depende bastante dos hormônios ovarianos e hipofisários. Esse ciclo uterino, ele tem um início, né, a partir da menstruação. Então, com aproximadamente 5 dias da mulher fica menstruada, né, tem essa eliminação das células do endométrio por conta que o corpo lúteo, ele não evoluiu, ele não desenvolveu. Aí tem a fase proliferativa. Os estrogênios que são liberados pelos ovários, eles vão estimular as células do endométrio para que aumente em espessura, aumente vascularização durante as 2 primeiras semanas após a fase menstrual. Então aumenta-se essa vascularização, e se a mulher não recebe o embrião, se ela não for fecundada, vai sair em forma de menstruação no próximo ciclo. E a fase secretora começa na segunda metade do ciclo menstrual. Então, se tem vários depósitos de lipídios e glicogênio no endométrio, uma grande quantidade de atividade glandular, para quê? Para que o útero fique favorável para que haja nidação, que é justamente quando o embrião se fixa no endométrio. Então, a fase menstrual, a gente tem a diminuição do espessamento do endométrio por conta da menstruação. Depois inicia novamente a fase proliferativa e a fase secretora, que é uma grande atividade glandular em prol do recebimento do embrião para a nidação. Se houver a relação desprotegida durante o período fértil, tem a possibilidade desse ovócito secundário que saiu na ovulação ser fecundado.
E esse processo de fecundação acontece na tuba uterina. O embrião ele vai passar por diversas modificações durante seu desenvolvimento e quando ele está na fase de blastocisto ele vai se fixar no endométrio, que a gente chama de nidação. Então, após a nidação, junto com o trofoblasto, ele vai secretar uma grande quantidade de hormônio HCG que mantém o corpo lúteo desenvolvido, fazendo com que a mulher não menstrue e o seu útero fique intacto, irrigando aí esse embrião durante todo o processo da gestação. Por isso que a mulher não menstrua. Então, após o primeiro trimestre da gravidez, o corpo lúteo atrofia, já que agora já tem a placenta bem desenvolvida e ela que vai produzir diversos hormônios para manter o endométrio bem irrigado e o bebê nutrido. Certo? Qualquer dúvida, escreve para Pro. Um beijo!